Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é um prazer para mim e para a equipe da nossa querida ADC-TV falar com você diretamente aqui dos nossos estúdios. A ADC-TV é a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Junto com vocês, fazemos parte desse exército que Cristo plantou em igrejas locais por este mundo afora. E todos os domingos de manhã estudamos a palavra de Deus e ensinamos a Igreja do Senhor nesse currículo maravilhoso das nossas EBDs. E além de estudarmos a palavra e ensinarmos de forma sistemática a palavra de Deus, temos o privilégio de formarmos os futuros obreiros da casa de Deus. E isso já faz com que você deva sentir honra pelo seu chamado. A EBD muitas vezes ela não é tão valorizada no nosso círculo evangélico e este ministério é um ministério que envolve muito empenho, muito esforço e muitas vezes na solidão do nosso quarto estamos estudando a palavra de Deus, pesquisando para fazer o melhor pela Igreja de Deus. E muitas vezes isso não repercute em auditórios lotados, em eventos pomposos, né? em eventos que produzem fama, personalidades, projetam pessoas, mas o nosso trabalho ele vai marcando o tempo, fundamentando histórias e corações. E no final dessa jornada você vai ver o quanto valeu a pena esse trabalho metódico, esse trabalho sistemático, esse trabalho persistente, os resultados que você verá no fim dessa jornada, dessa caminhada, alegrarão muito o teu coração e você perceberá que nenhum desses esforços de cada aula que você prepara foram em vão no Senhor. Está tudo guardado, está tudo registrado e o teu galardão ele é muito lindo. E ele virá de Deus com certeza, recompensando você por todo esse esforço. Que Deus abençoe então os nossos professores, as pessoas que estão sempre ligadas conosco e você que se interessa pela nossa EBD. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre do ano de 2023 com o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, a nossa gloriosa IEADC, né? Que nós conhecemos muito bem e sempre estamos lá, ministrando a palavra de Deus. Estamos estudando com ele até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O tema do nosso trimestre, ele se identifica muito com a prática pentecostal, porque nós não pregamos só a atualidade dos dons, mas o uso desses dons, né, desse potencial dado por Deus através do batismo com o Espírito Santo, como o entrar, né, em um mundo de dons e de potencialidades de Deus para a evangelização dos povos. Então, o evangelismo, as missões transculturais falam muito ao coração do pentecostal, porque ele é cheio do Espírito Santo para pregar o evangelho. Então é um tema usual, é um tema nosso, nós temos propriedade para falar dele e o pastor Wagner também, ele se esforça em escrever um conteúdo poderoso de maneira muito simples para que tudo fique muito bem entendido e esses ensinamentos eles sirvam para o aperfeiçoamento do nosso ministério evangelístico. Estamos aí na lição de número 4, proposta para o dia 22 de outubro do ano de 2023. O tema está aí na tela, missões transculturais no Novo Testamento. Chegamos então no Novo Testamento e a leitura bíblica em classe está lá em Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, onde o texto diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e depois Lucas 4, 17 a 20, quando Jesus ele está então na sinagoga, toma o livro, acha essa passagem de Isaías e ele vai dizer que naquele dia estava se cumprindo a palavra do profeta Isaías nele. E então ele está dizendo que está ungido pelo Espírito para pregar às gentes e fazer a obra de Deus para o seu tempo.
texto de ouro para nós nessa lição. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é gerado de Deus porque não pode ser criado, porque ele é Deus desde eternamente. E temos aqui a verdade prática, aquilo que levamos da lição para a nossa vida, que nos diz que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Veja como ele vem, então, desde a primeira lição, falando conosco, o nosso autor aqui no caso, esclarecendo o que seria missão, o Deus missionário no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e agora o Deus missionário agindo no Novo Testamento através de seu Filho e agora na dispensação da graça por meio da igreja, da futura esposa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E isso fala de um grande envolvimento e responsabilidade que temos como Igreja de Deus no tempo presente. Então, chegamos no nosso primeiro tópico da lição de número 4, e esse tópico ele tem por título o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A síntese do nosso tópico diz que a Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. E aí chegamos aqui no nosso primeiro subtópico, a Bíblia mostra um Deus missionário. E aí então eu sintetizei aqui o material da nossa lição, e da síntese fica esse texto. A Bíblia Sagrada é um livro eminentemente missionário. Aqui pare um pouquinho e explique para os seus alunos em sala de aula que a Bíblia ela não revela tudo o que Deus é. Deus ele é maior do que a Bíblia, com certeza, o Eterno, o Todo-Poderoso. A Bíblia, sim, é uma porção da revelação de Deus aos homens. E essa porção, ela contém tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Então, a intenção de Deus em revelar a sua palavra já é nos alcançar através da nossa razão, do nosso intelecto, da nossa inteligência. Então, ele vai falar conosco e vai trazer de dentro de nós aquilo que há de essencial vindo de Deus. Ele está trazendo, então, da morte causada pelo pecado, trazendo de lá aquilo que reside em nós, que ainda é digno e Deus ama, ele vai trazendo a vida através do intelecto, através da palavra. Então, na palavra, o Deus pessoal revela toda a sua ciência naquilo que precisamos saber para a nossa salvação. Então, o propósito de revelar a nós a sua palavra já é missionário. E toda a narrativa bíblica vai mostrar esse Deus, esse Deus que transcende, vindo em um ato imanente nos tocar, andar conosco, falar conosco, querer o nosso bem. Então, a Bíblia, na sua composição, é um livro missionário, né? E a própria natureza bíblica é missionária. O Deus missionário a inspirou. E no Antigo Testamento, Israel não alcança os objetivos de Deus, que é levar o amor de Deus para todos os povos. Ele não entendeu isso e fechou-se em um exclusivismo ignorante. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus usa a igreja para mostrar ao mundo o seu grande e sublime amor. Então, Paulo vai dizer aos Romanos, lá no capítulo 11, que o grande pecado de Israel é a jactância, é o orgulho de serem o povo de Deus, de terem a lei, os profetas. Capítulo 9 de Romanos, leia principalmente o começo lá do capítulo 9 de Romanos. Eu acho que dá até tempo para a gente ler aqui, eu não coloquei aqui nos nossos slides, mas me ocorreu de a gente relembrar aqui Romanos 9, quando Paulo vai dizer que em Cristo ele está dizendo a verdade e o Espírito Santo ele dá testemunho da sua consciência, porque ele tem grande e contínua tristeza no coração e ele desejaria, pela sua ascendência humana, estar separado de Cristo por amor dos judeus, que são de fato os israelitas, e deles, olha o que Paulo diz que é, lá no Romanos 9,4, ele vai dizer assim,
Eu queria, pela ascendência, por amor carnal aos meus irmãos, me separar de Jesus. O Espírito Santo, ele me dá esse testemunho, ele sabe da minha consciência. Mas agora ele conhece Jesus e ele não pode mais. Mas ele vai dizer que de Israel, 9:4, é a adoção de filhos, é a glória, são os concertos, é a lei, é o culto, são as promessas, os pais, e do qual é Jesus Cristo segundo a carne, Deus bendito eternamente, amém. Então ele lançou aqui 8 elementos que fazem parte da cultura de Israel, do ideário de Israel, da vida de Israel. Então tudo isso, em vez de transformar o coração deles em uma nação missionária, fez deles serem exclusivistas e jactantes de si mesmos. Então isso impediu os povos de compreenderem a graça já no Antigo Testamento. E isso agora pela igreja vai ser revelado. No subtópico 2, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. De novo, faço uma síntese aqui do texto da lição, e ela nos diz que o ensino no Novo Testamento é totalmente missionário. Verdade. Por Israel falhar no seu propósito missionário, Deus organiza a Igreja de Cristo para levar adiante seu propósito de redenção universal do ser humano. Redenção é o título que se dá à ação do Evangelho ou os efeitos do Evangelho na vida humana. O Evangelho revela um plano redentor. E dentro desse título maior, há subtítulos embaixo na redenção. A redenção é o ato do Evangelho na salvação. Só que isso começa na regeneração, que é o novo nascimento, na justificação, que é uma linguagem judicial, quando Deus então está perdoando os pecados da humanidade. Temos aqui a adoção, que é o fato de Deus nos trazer de estrangeiros a filhos, né, e co-herdeiros de Jesus Cristo. Temos agora a santificação, que é um processo contínuo, continuado, que vai até o final da nossa vida em Cristo. Então a santificação, ela nos prepara para nos encontrar com Deus, e a glorificação, que seria o final desse processo, quando o corpo humano for redimido por completo. Então a glorificação do corpo ocorrerá no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos mortos. Então, quando os mortos em Cristo ressuscitarem para se encontrarem com o Senhor, nós seremos transformados, o corpo será então glorificado e seremos como o Senhor ressurreto. Brilharemos no céu como astros, e outras linguagens que a Bíblia nos fornece para compreender esse eterno e perfeito estado onde estaremos lá. Então a redenção abarca tudo isso. No Senhor, o Filho unigênito de Deus, nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone, ele disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, para quem não conhece, esse aqui é David Livingstone, um grande missionário da Grã-Bretanha. E ele, então, quando era jovem, ele era muito afeito às ciências, e no século XIX, realmente, o que está em voga na Inglaterra é o naturalismo das navegações. Nós temos ali a questão de Charles Darwin, a evolução. Então, está em voga naquele momento, não só as discussões do materialismo histórico de Marx, ali do século XVIII, mas agora temos também o naturalismo como uma consequência desse materialismo. E esse moço, afeito a livros de ciência, do naturalismo, etc., ele se encontra com Jesus, e agora ele vai formar-se médico, e ele vai então entregar-se às missões. Ele se apaixona pelo continente africano, ao ponto de ele ter o desfecho da sua vida missionária, como diz aqui nesse texto que você pode inclusive achar na Wikipedia, ou você pode também se utilizar daquela literatura, os 100 maiores acontecimentos do cristianismo, que está aí à disposição de todos vocês, da editora Vida. Então lá vai contar a história do David Livingstone, quando ele foi então para as missões, o seu casamento na África, ele foi atacado por um leão, e a filha de um amigo dele missionário, que acaba cuidando dele, dos ferimentos que ele teve nesse embate com o leão, acaba casando com ele, a Mary, e depois fala das dificuldades também do matrimônio, das constantes viagens
que ele empreendeu no interior do continente africano. Ele, embora missionário, afeito às ciências, é descobridor de vários lugares da África registrados até hoje. E o final dele é assim, ó, o desfecho. Por muitos anos, sua saúde demonstrava fragilidade, vindo a falecer no dia 1º de maio de 1873. Os nativos encontraram David Livingstone morto, ajoelhado ao lado da sua cama. Então ele morre orando. Na aldeia do chefe tribal Chitambo, localizada no norte do distrito zambiano, então, portanto, ele morre na Zâmbia, de Serenge, a cerca de 100 quilômetros a sudeste do lago Banguelu. David Livingstone morreu por desinteria e malária e morreu orando. Os seus auxiliares de confiança, Xuma, Zusa, Mnizarese e Wuxopere, enterraram o seu coração e as suas vísceras debaixo de uma árvore, onde em 1902 foi erguido o atual Memorial Livingstone. Depois disso, eles lavaram o corpo de Livingstone com sal e aguardente e o puseram para secar ao sol, envolto numa manta de lã e dentro de uma caixa de casca de árvore. O corpo de Livingstone foi levado pelos seus auxiliares até Bagamoyo, de onde o corpo foi levado de navio até o Reino Unido. Livingstone foi o primeiro a escrever a geografia, a estrutura social, os animais e as plantas do continente africano. Contudo, seu trabalho como missionário teve menor êxito do que de descobridor. Hoje, os restos mortais do explorador, exceto o coração e as vísceras, se encontram enterrados na abadia de Westminster, em Londres. Então, ele é um homem que tem contribuições para as missões e tem contribuição também na ciência, no descobrimento da África e no desenvolvimento daquele continente e daquela região. Então, ele é o dono da frase, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, ele toma o exemplo de Deus, do seu filho, e ele entrega a sua vida, suas potencialidades e os seus dons às missões. A igreja à luz da revelação, ou dessa revelação. Então, à luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, anunciar o Evangelho a toda criatura, como diz Mateus 28:19. Então, essa tarefa começa em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão, que passa então à Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Então, a missão primeira da Igreja não é erigir grandes monumentos, mas alcançar vidas em todos os cantos da terra. E aí eu coloquei para vocês aqui como subsídio alguns problemas do querigma ou da pregação a toda a criatura. Primeiro, a sucessão das gerações e o aumento demográfico. Então, no primeiro século da nossa era cristã, estima-se que o mundo ele tinha 300 milhões de pessoas e ele tinha, então, uma geografia, ele tinha, então, uma disposição de reinos e nações, ela tinha uma consciência social, ela tinha, então, uma cosmovisão. Dentro das mesmas gerações, ou do mesmo tempo, melhor dizendo, as gerações elas acabam se multiplicando. E então a evangelização ela deve pelo menos alcançar esse crescimento demográfico dos povos. Além de acompanhar, melhor dizendo, o crescimento demográfico, ela deve ir além do crescimento demográfico em percentuais e ela deve ir alcançar outras nações e culturas que ainda não conhecem o Evangelho. E este alcançar, ele envolve um empreendimento financeiro muito forte. No próprio sustento dos missionários, como na tradução de textos bíblicos, de literaturas e etc. Então é uma logística muito cara também. Então missões envolve o dispêndio de muitos recursos financeiros. E nós temos B aqui, ó, a sucessão dos reinos, de nações e países, as mudanças de territórios, fronteiras e políticas anticristãs. Então, o mundo foi se desenvolvendo e nós temos ali o impacto da filosofia no primeiro século. No 7º século da nossa era, nós temos o surgimento do Islã, as incursões bélicas do Islã ali no Oriente Médio, a sujeição dos povos, aquela guerra depois que é empreendida
pelo cristianismo contra a invasão da Península Ibérica e da Europa por conta dos islâmicos. Então, tudo isso são desafios para a missão. A questão político-filosófica, como o materialismo e o naturalismo ateu na Europa, hoje são um problema, né? Fomentando uma sociedade livre das amarras da religião. Nós temos na questão político-filosófica as revoluções comunistas na União Soviética no princípio do século passado, depois a Revolução Comunista na China. Então toda essa transformação social, as cortinas de ferro e todas as literaturas que vocês conhecem de missionários perseguidos por esses estados ateus que se levantaram na Europa e na Ásia, e a implantação dessa ideia na América Latina também, a infiltração desses conceitos na América do Norte, tem feito com que dificuldades venham a se estabelecer contra a evangelização do mundo. Hoje nós temos a visão progressista, né, da esquerdo-progressista, que vem implantando uma mentalidade onde nós não podemos alterar as culturas locais, principalmente as indígenas, e sermos tolerantes com as outras culturas. Então as outras culturas, elas não se desenvolvem, não têm o mesmo desenvolvimento filosófico, político, social, material que temos no Ocidente por conta da cultura cristã. Aí então, por conta dos seus conflitos, eles imigram para as culturas cristãs e depois eles acabam adentrando aos territórios cristãos e não se diluem na cultura local, mas criando certas bolhas e dificultando inclusive o contato. Ou seja, eles vêm buscar aqui a segurança, a paz que o cristianismo proporcionou às suas sociedades, mas eles vêm aqui com a intenção de mudar a consciência local e implantar o seu estilo de vida aqui. Ou seja, somos tolerantes com outras visões religiosas, mas não somos tolerados nos lugares de onde essas pessoas também vêm. Então esses impactos, eles são típicos da modernidade e eles são um empecilho, eles são um entrave, eles são de fato um gatilho que deve ser vencido para que o mundo seja evangelizado. As questões de idiomas, dos dialetos dos povos remotos e a necessidade de traduções das escrituras a essa realidade, como eu já falei. Então tudo isso são desafios do querigma a toda criatura nos tempos atuais e você pode explorar muito isso na sua aula e isso vai dar muito assunto para você compartilhar com seus alunos. Temos aqui o segundo tópico da nossa lição, missões dos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E aí, a síntese desse tópico vai nos dizer que nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante. Vamos então aqui para os textos da lição. Jesus salva e tornou o seu povo uma agência missionária. Então ele salvou a gente e nos fez missionários. E nós, como uma coletividade, somos agora uma agência missionária. Alguns dizem uma embaixada do reino de Deus. Seu ministério foi marcado por ações missionárias, demonstrando muito amor, compaixão, enquanto anunciava a salvação às pessoas. Os evangelhos, eles também foram produzidos pelo Espírito Santo para que as pessoas pudessem, ao tocá-los e ao conhecê-los, conhecer o amor de Deus. Não por acaso cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão, como está em todos os textos que vocês podem ver aí. Então eu coloquei aqui, chegamos no subtópico de número 2, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Muito bom falar sobre eles aqui. Então os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos. E Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, como a gente vê lá em Atos 8, quando ele vai a Samaria. E depois Pedro tem a experiência de pregar na casa de Cornélio e ser então desafiado no seu conceito hebraísta, muito judaizante ainda, quando ele vê o Espírito Santo batizar toda a família de Cornélio enquanto ele pregava a palavra de Deus. E eu coloquei aqui alguns dados interessantes sobre principalmente Filipe, porque nós sabemos que Pedro depois vai para Roma, escreve de lá as suas epístolas gerais, e então Pedro teve a sua experiência também transcultural, se tornando uma ponte
entre a igreja de Jerusalém, com aquela visão muito legalista, para as gentes. Então Pedro ele tem participação também nesse movimento de transpor o cristianismo de Jerusalém para todos os cantos do mundo. Mas vamos falar aqui de Filipe especialmente. Eu particularmente tenho um carinho muito grande por esse personagem. Desde cedo os dons do Espírito se dão conforme a necessidade do momento. Então veja, por que eu coloquei esse ponto de número A? Porque há certas urgências de Deus na salvação das almas. E o cristão ele deve estar preparado, seja ele homem ou mulher, seja ele rico ou pobre, seja ele douto ou indouto ou letrado, ele precisa estar à disposição do Espírito Santo. Então, no momento que surge a necessidade, o Espírito Santo vai nos usar. E por que eu digo isso? Filipe é o melhor exemplo de que o dom se manifesta na necessidade. B. Filipe foi um dos primeiros dos 7 diáconos, né? Então naquela ordenação dos diáconos, eu posso usar esse termo aqui, ele estava presente, mas ele desempenha o papel de evangelista lá em Samaria e ele é reconhecido depois como evangelista. Então formalmente ele é um diácono, mas ele tem a praxis de um evangelista, e aí se cumpre nele Efésios 4:11, quando Paulo está falando de dons, né? O dom apostólico, profético, evangelístico, pastoral e doutoral. Então ele é um evangelista no dom, mas ele é ordenado um diácono, né? E lá em Atos 21 nós vamos ver Paulo e Lucas com sua comitiva sendo recebidos na casa de Filipe, que possuía 4 filhas profetisas, né? Ágabo era um profeta com uma atuação em Antioquia, ele aparece também nessa cena, demonstrando os fortes laços espirituais que garantiam a unidade dessa igreja que saía ao mundo. Então, Filipe é diácono, ele manifesta o dom de evangelista, a sua casa era uma casa santificada com filhas virgens e profetisas, era um ambiente de muita devoção, de adoração e de manifestação da palavra profética, ou seja, ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. Então, as missões transculturais também devem ser guiadas pelo Espírito Santo. Tá certo que hoje somos 8 bilhões de pessoas no mundo. No tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, se estima 300 milhões de pessoas. O mundo era menor, as fronteiras eram menores e a autoridade apostólica ela era coesa, ela ainda estava nos apóstolos que ainda têm seus remanescentes vivos. Hoje nós temos essa diversidade denominacional, mas nós temos o Espírito Santo que deu autoridade apostólica àquele colégio de Cristo e que está com a igreja nos tempos atuais e tem sim múltiplos projetos com o mesmo fim. Então, seja na denominação que for, desde que ela seja cristã bíblica e ortodoxa, é claro, né? Não uma denominação herege, e pasmem, né? As seitas e as seitas heréticas, elas são muito organizadas porque elas pretendem o controle dos seus membros, e as igrejas de Cristo, aquelas que são ortodoxas e verdadeiramente cristãs, elas não têm esse apelo ao controle emocional, irracional, intelectual dos seus membros, né? Então essas igrejas sérias, elas devem aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, como estamos vendo aqui no caso do nosso personagem Filipe. Nos Atos dos Apóstolos, ainda sobre o subtópico 3 aqui, o meu slide está errado, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé, eu errei aqui, me perdoem. Então, sobre o terceiro subtópico aqui, sobre o terceiro subtópico, que está ali o título errado, eu coloquei apenas o subsídio para vocês. A igreja de Antioquia nasce da perseguição derivada do discurso de Estevão. Isso você vai observar lá em Atos 11:19. Então, ela é uma igreja que já é resultado do querigma. Já expliquei muito aqui sobre o querigma. O querigma é a pregação feita do jeito certo.
E você vai ver no discurso de Pedro em Pentecostes e você vai ver no discurso de Estevão diante do Sinédrio. É uma acusação do mundo pelo assassinato do Filho de Deus. Pregar o Evangelho impõe a justificação daqueles que creem em Jesus e a condenação daqueles que mataram o Filho de Deus. Oriundo disso vem uma perseguição que vai formar a igreja de Antioquia. Então ela é uma igreja que é fundada sobre dores, sentimentos pesarosos. Então é uma igreja que conhece o querigma de verdade. B. Os de Jerusalém que chegam a Antioquia falavam a judeus apenas, mas alguns de Chipre e Cirene. Então, Chipre é aquela ilha do mar Mediterrâneo, Cirene está ali no norte da África, perto de Alexandria, e eles certamente são crentes oriundos do discurso de Pedro, no Atos dos Apóstolos, e eles fazem parte de localidades que enviaram judeus para Jerusalém. Então, esses que vieram do Pentecostes com essa chama e esse ardor evangelísticos, eles vão falar abertamente sobre Cristo lá em Antioquia da Síria. Então, eles abrem o evangelho para a cidade e nasce a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém envia pessoas perseguidas, mais tímidas, falando nas sinagogas, com muito cuidado, com muita parcimônia. Já os de Chipre e Cirene vêm e pregam o evangelho abertamente, como deve ser pregado. E nasce, então, esta igreja que tem fundamentos sólidos nos apóstolos, mas tem aqui um frescor missionário, por assim dizer. C. A igreja de Jerusalém envia Barnabé, que é o filho do vento, que a gente viu lá no capítulo, que a gente vê no capítulo 2 de Atos, que traz aquela grande prebenda, aquela grande oferta às necessidades da igreja. Então, a igreja de Jerusalém envia então o filho do vento até Antioquia, e para esta missão de cuidar da igreja de Antioquia, vai em Tarso buscar Saulo, que agora já tem ali um determinado tempo de cristianismo e já está preparado para as ações apostólicas que sucederão ao seu ministério. A igreja de Antioquia era composta de doutores e possuía uma forte ligação com a palavra profética. Você vai ver isso lá em Atos 11, 26 e 27. Quando os de Chipre e Cirene vêm, pregam, então o evangelho ele eclode naquela cidade, descem de Jerusalém profetas de Deus. Então se cumpre Efésios 2 e 20, né? O evangelho que nós conhecemos está fundamentado sobre apóstolos e profetas, e aí Atos 13 e 1 vai dizer que há muitos doutores naquela igreja. Uma igreja ela deve ter o frescor da palavra profética, dessa revelação que vem nova sempre, mas ela deve ter bases firmes e sólidas, né, no conhecimento profundo da palavra de Deus. Então, Deus ele dá apóstolos, ele dá profetas, ele dá evangelistas, ele dá pastores e dá à igreja doutores, os mestres. Então, veja como Deus, pelo seu Espírito, está fundando uma igreja com todos os elementos que ela precisa para exercer, de fato, o seu ministério na face da terra. Então nós vamos chegar aqui ao terceiro tópico da nossa lição, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. A síntese desse terceiro tópico vai nos dizer que nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Então, no primeiro subtópico aqui do tópico 3, vai nos dizer que o apóstolo escreve suas epístolas como um missionário, e é fato. Seu objetivo missionário, então, é de instrução e revelar assuntos doutrinários, práticos às igrejas que ele plantava. Então, as missões têm responsabilidades, elas plantam igrejas e elas mantêm igrejas. E nós só podemos manter igreja com o estudo sistemático da palavra. Nós inventamos muitos pragmatismos para manter pessoas na igreja. Muitas campanhas, nós ordenamos tempos, nós quantificamos coisas. E, pasmem, muitos usam ainda de elementos e vão trazendo uma certa mística para o culto, mas isso atrai uma multidão e depois essa multidão ela some. A palavra de Deus, ao contrário disso, ela fundamenta, solidifica, transforma, salva, regenera, liberta e produz um povo de fato que vai morar no céu e vai se manter vivo na casa do Senhor. Então, nosso comentarista dá um exemplo aqui da intenção da carta dos Romanos, que vai falar da universalidade do pecado
e Efésios, que vai falar sobre a queda do muro de separação entre judeus e gentios, né? E as cartas de Timóteo e Tito lidam com a vocação, né, desses novos pastores que vão cuidar das igrejas recém-plantadas e etc. Então, todo o conteúdo dessas epístolas, eles de fato têm uma ingerência missionária sobre a vida da igreja. Ou tem uma intenção, não é ingerência, desculpe, uma intenção missionária na vida da igreja. Então, nas cartas paulinas eu destaco que Paulo demonstra que um missionário deve estar capacitado tanto para evangelizar como para doutrinar o rebanho de Deus. B, mesmo em uma sociedade cristianizada, o trabalho do discipulado e doutrinação tem um papel fundamental na estruturação da fé dos novos convertidos. Pregamos a regeneração e não a salvação por estar em uma igreja. Portanto, o batismo, ele não pode ser comparado, como no caso dos primeiros reformadores, à circuncisão para garantir a salvação dos nossos filhos, para que eles não morram pagãos. Isso, na concepção evangélica, principalmente pentecostal atual, isso não faz nenhum sentido. A circuncisão é uma aliança de Deus com Abraão e com o povo judeu, não tem nada a ver conosco. O batismo é uma ordenança de Jesus, mas nós não pregamos a salvação no batismo, mas sim na fé em Cristo Jesus. E a regeneração, ela ocorre para depois você se batizar. E se nesse interregno da regeneração até o batismo a pessoa não ter a oportunidade por conta da morte ou outro infortúnio, o batismo então ele não será um elemento indispensável à salvação. Então, pregamos o novo nascimento. Nossos filhos, antes de serem batizados, seriam integralizados a uma comunidade cristã, a uma igreja, etc. Eles precisam nascer de novo. E esse nascimento, essa regeneração, melhor dizendo, ela vai ser oriunda desse discipulado, dessa doutrinação, desse conhecimento da palavra de Deus de forma ordenada e sistemática. Fora disso, nossos filhos não conhecerão a Jesus. E não adianta a gente oferecer teatros, eventos, danças e outros tipos de manifestações artísticas, porque eles não conhecerão a Jesus se não forem ensinados na palavra de Deus. Objetivos doutrinários: revelar os fundamentos do Evangelho, a necessidade do Evangelho, a aplicação do Evangelho na nossa vida e a produção de esperança pela vida eterna, não amando mais o mundo, mas desejando o céu. Salvar os novos conversos do sincretismo, dessa mistura atual, e evitar a heresia e depois a apostasia. São objetivos de Paulo ao escrever as suas cartas e preservar os frutos da sua missão. Nas cartas gerais, as epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como a gente vê, por exemplo, em Hebreus, que vai demonstrar a descontinuidade da antiga aliança, enfatizando a nova como melhor. Vamos ver aqui também. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E, finalmente, Pedro, assegurando a nossa posição como povo de Deus e a esperança pela volta do Senhor Jesus. Então, nas epístolas gerais, elas são frutos da inspiração plenária do Espírito Santo sobre um cristianismo maduro e provado de seus autores. Então, Pedro já está escrevendo depois de ser perseguido por uma igreja que também está perseguida. O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, ele está escrevendo diretamente das prisões. Então, é um cristianismo maduro, arrazoado, responsável, que vai então fundamentar esperança no coração dos leitores dessas epístolas. Elas são expressões de um cristianismo aberto e preparado para alcançar as extensões mais remotas do mundo da época. Então, até onde os apóstolos chegaram, os mártires chegaram, aquilo tudo já tinha sido conquistado e o cristianismo estabelecido, e eles seriam então ali a ponte para novos horizontes, para novos locais, para novos momentos das missões. Seus temas são consolidados pela autoridade apostólica, o doutorado doutrinal e a força da profecia como auxiliadora da expansão do Evangelho. Tanto que Paulo é movido pelo Espírito. Certa vez ele quis ir para o Oriente e Deus manda ele ir para o Ocidente. E vamos ver mais aqui.
No Apocalipse, nesse livro o Senhor revela ao apóstolo João uma conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na Ásia devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Veja que já estamos lá, né, na Ásia Menor, já estamos criando uma ponte para o Oriente também. Depois há, na tradição da igreja, o relato de apóstolos de Cristo indo, né, para o Oriente, pregando na Arábia, na China, etc. E terminando aqui a nossa pré-aula, vamos aqui falar um pouco sobre a importância do Apocalipse numa visão missionária. A mensagem do Apocalipse é clara: Cristo está vivo, é vencedor eternamente sobre a morte e o inferno, ele sempre estará com sua igreja na sucessão dos tempos e nas eras vindouras. Ao transitar entre os castiçais na visão concedida por João, Jesus Cristo está afirmando que jamais abandonará as suas igrejas. Veja que no final do primeiro século, onde Apocalipse está sendo revelado, nós não temos a consciência papal de um centro universal do cristianismo, de uma liderança universal. As igrejas, elas estão implantadas dentro do Império Romano, e já saindo dele também. O Senhor está valorizando a pessoa do bispo local como anjo, como alguém que tem autoridade apostólica e profética, e além de pregar o Evangelho, ele também revela a vontade de Deus para o seu tempo. Naquela época, a gente precisa entender que não havia ainda a edição da Bíblia, um cânon, então a tradição ainda era oral. Há muita importância da Septuaginta na vida daquele povo, né? Se prega o Evangelho, mesmo eles não tendo sido escritos, se bem que no final do primeiro século já há, então, a produção dos evangelhos, mas nós não temos a noção clara de quanto o evangelho já havia alcançado dentro das igrejas. Não havia gráfica para grandes produções, né, das escrituras, aquilo tudo era feito à mão pelos escribas. Então, é um processo que nós estamos vivendo e Jesus está dentro desse processo, está vivo eternamente, cuidando dos seus anjos, das suas igrejas, que são os castiçais, e ser as estrelas à sua destra. Fala do seu relacionamento com os pastores do seu rebanho, Apocalipse 1 e 20. Ou seja, o Deus missionário que enviou Jesus como missionário, que fez a sua igreja missionária, estão unidos agora, segundo Apocalipse, para que as missões não parem. Então concluímos a lição de hoje, chegamos ao final da nossa pré-aula, pedindo que você ore, que você então interceda pelas pessoas envolvidas aqui nesse projeto, que estão aqui na tela, nesse expediente, e que você possa curtir o nosso vídeo, você que chegou até o final aqui da nossa pré-aula, que você divulgue nos seus grupos de relacionamento, para que a gente alcance um pouco mais de pessoas e sejamos mais relevantes aqui nessa plataforma. E no demais, desejamos que você tenha uma ótima pré-aula nesse próximo domingo e que o Senhor nos dê saúde e graça para termos um novo encontro na lição de número 5. Então, até lá, muito obrigado, que Deus abençoe, tchau.